Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amado irmão, amigo que está ouvindo agora, assistindo esse vídeo, né? Ouvindo a mensagem, não é? Quero aqui convidar vocês a entender a importância da pregação do Evangelho. E quero levar o conhecimento a vocês qual o motivo que me leva a estar pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho, a mensagem de salvação, para dar ao perdido pecador o conhecimento que ele precisa ter para sair do perigo que ele está se conduzindo. Eu prego o Evangelho para que o pecador que está perdido nas trevas, na escuridão, sem o entendimento de Deus, ele possa conhecer a verdade por onde ele vai ser liberto. Eu prego o Evangelho dentro da convicção e a certeza de que estou levando a palavra da verdade, a palavra da salvação, o poder de Deus para a transformação daqueles que estão perdidos dentro de uma vida maldita, caminhando para um juízo, para uma condenação. Eu prego o Evangelho porque eu sei a importância de que outros também ouçam a verdade, escutem a verdade, para que creiam na verdade, para que sejam salvos. Eu prego o Evangelho porque fui convidado, fui chamado, aliás, para tal responsabilidade, para tal vocação, chamado, incumbência me dada por Deus, para anunciar essa salvação que eu recebi a outras pessoas. Deus, Ele não só me chamou para a salvação, mas Ele me chamou para a obra, Ele me escolheu para a obra. Para a salvação, o convite e o chamado é abrangente a todo mundo, a todo pecador, toda a humanidade é pecadora, e toda a humanidade precisa de salvação. E o chamado de Deus, o convite de Deus para a salvação, ele é oferecido a todas as pessoas. A graça de Deus para salvar o homem, o favor que o homem não merece, esse favor não é restrito a um grupo. Esse favor de Deus foi manifesto a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, oferecendo esta salvação, que ela é condicionada à fé em Jesus Cristo, através do ato que ele operou na cruz do Calvário para nos dar essa oportunidade, esta chance. Nós, por fé nele, nessa obra que ele executou, nós alcançamos essa tão grande salvação que Deus, entendam uma coisa, compreendam, meus amados irmãos. Deus, ele oferece. Deus, ele não dá a pulso. Deus, ele não força ninguém a receber a salvação. A salvação foi uma obra preparada por Deus. É uma dádiva, é um presente. Mediante a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta salvação veio de Deus para o homem. A condição, o condicional que Deus quer do homem para receber. O homem, ele não opera a sua salvação. O homem, ele não tem mérito na salvação. O compromisso do homem é crer para receber a salvação. É preciso crer. O condicional de Deus é crer. Crer em Jesus. Quem nele crer não será condenado. Mas quem não crer já está condenado. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Jesus morreu por todos. Mas não quer dizer que ele morreu por todos e todos já estão salvos. Salvo é só aquele que crê nessa morte. Que crê nesse operar de Deus. Que crê e receber essa manifestação do amor de Deus. Não adianta você dizer que Jesus é o salvador da tua alma. Está andando no caminho entendendo que tu tem que fazer isso, tem que estar dentro daquilo, tem que cumprir aquela ordem, aquela devoção, tem que viver o dogma, o mérito, o crédito, tem que praticar isso, aquilo outro para ser salvo. Não adianta. Esta tua fé em Jesus é vã, porque você não entendeu o que Jesus operou na cruz do Calvário. Você não entendeu o meio que Deus ofereceu ao homem para salvar. Jesus
ele é o único meio exclusivo de salvação da humanidade. Não existe alguém crer em Jesus e ter o adicional. Tem que cumprir isso, tem que guardar essa doutrina, tem que estar dentro dessa igreja, tem que viver essa prática, essa obra, tem que fazer a boa caridade, tem que ter o karma, tem que ter as boas obras. Isso não existe para com Deus. O único meio que Deus ele requer do pecador, para que ele possa justificar o pecador, receber o pecador, para que o pecador possa receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que o homem não merece, e para o homem isso era impossível. Foi Deus que operou essa salvação, e nós temos que ser grato a Deus por esse ato de amor em Cristo Jesus. Tem muita gente que se vangloria de que é salvo, que vai para o céu, que está em Deus, por causa da sua devoção à religião, da sua formalidade religiosa, das suas consagrações, das suas devoções. Não é. Tem gente que se engrandece porque vai para o céu. Entendem, muitos entendem. Estão perdidos. Tem gente que entende que vai para o céu, que está com Deus, que serve a Deus, e até julgam-se melhor do que os outros, porque ele é mais praticante da religião, ele é mais ativo na religião, ele vive mais a formalidade, ele está dentro dos trabalhos, consagrando sua vida, devotando sua vida a tudo que vivem e ordena, manda dentro das instituições religiosas, cumprindo a regra, os princípios dentro dos preceitos dos homens. Então muita gente se acha merecedor da salvação por isso. Ah, porque eu estou nessa religião, porque eu estou nessa igreja, porque eu visto assim, eu faço assim, eu vivo assim. E aí você esquece. Você esquece de olhar para o alvo da fé que nos garante a salvação. O alvo da minha fé, que é a minha vida com Deus em confiança, garantia, segurança e segurança, não é a minha religião, não é as obras religiosas que eu faço, não é o mérito que eu venho fazer, não é causa alguma que eu venha buscar, praticar ou crer. O alvo da minha fé, pela qual eu alcanço o dom gratuito de Deus, que é a salvação e a vida eterna, é por meio de Jesus Cristo. É crendo nele. É acreditando que o sacrifício que ele fez é suficiente para que eu possa estar confiante e descansar em Deus. É eu crer em Jesus guardando a palavra dele. É eu me conduzir nesta vida aqui, não mais pelos conceitos religiosos de homem, não me conduzindo mais pelo que eu acho, entendo, pelo meu achismo. É eu andar dentro de uma direção, ouvindo e praticando a palavra de Deus, Cristo. É eu me submeter a Cristo, o ensinamento dele, a direção dele, o que ele me ensinou para ter uma vida com Deus, está firme, está guardado, está na bênção, está na promessa. Tudo eu tenho que colocar na minha vida como alicerce o que Jesus ensinou. Não é o que os homens ensinam. Então, o ato de amor de Deus para salvar a humanidade, esse ato, ele foi manifesto para toda a humanidade. Não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. A salvação é uma porta aberta que todos que entrar por ela alcançará essa salvação. Agora, é preciso entrar, e para entrar tem que crer, e para crer tem que ouvir, e para ouvir tem que ter alguém que pregue, e para alguém pregar tem que ser levantado por Deus. Para pregar não é qualquer coisa, é a palavra, é o evangelho, é a verdade das boas novas, que é o poder de Deus para salvar o pecador, para salvar todo homem perdido, através dessa grande informação que é o evangelho, que é uma mensagem, que é uma informação que conduz o homem, mostra o homem, dirige o homem a Cristo, para ele contemplar o ato de amor, de misericórdia, de paixão, de compaixão de Deus pelo pecador em Cristo. E é preciso pregar. E Deus escolhe. Deus levanta homens segundo a sua vontade. Por isso que eu digo, eu fui convidado a receber a salvação de Deus gratuitamente pela fé. E depois que eu recebi essa salvação, Deus me vocacionou, Deus me capacitou, Deus me deu a ciência, a sabedoria para pregar o Evangelho de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui agora com você, levando essa explicação, esse esclarecimento, para dar luz e entendimento a muitos que precisam ser esclarecidos. Então o meu trabalho é esse, é pregar o Evangelho, é mostrar a verdade de Deus, é mostrar os preceitos de Deus, não isso que pregam por aí, não essas coisas que ensinam em nome de Deus, em nome de Evangelho, seja lá qual for a igreja, a religião, o grupo religioso. Eu
Eu fui abordado por uma pessoa que disse assim a mim: olha, irmão Wellington, eu parei de lhe seguir. Eu não assisto mais os seus vídeos. E eu não gosto de ser... de bajular ninguém, entendeu? Eu não gosto de... Eu não estou preocupado em atrair seguidores. Eu não quero seguidores não, gente. Estou preocupado se você segue ou me segue, não. Eu não estou aqui por causa de ganho, não. Tá entendendo? Eu não estou aqui com esse trabalho. Eu estou preocupado que tenha 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. Que você me siga, que você assista ou não assista. É problema seu. O meu compromisso, eu tenho a consciência da minha responsabilidade. Não é fazer discípulo para mim. Não é atrair seguidores. A minha responsabilidade é pregar o evangelho. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, bem-aventurado e salvo será aquele que ouvir e crer. Então, esta pessoa chegou para mim e disse: olha, irmão Wellington, eu parei de lhe seguir, não estou assistindo mais seus vídeos. Eu digo: amém. A vontade, o querer, a direção é sua. Eu não estou aqui forçando ninguém a assistir meus vídeos. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Eu não sou bajulador de ninguém, não. Eu não sou bajulador, não. Eu sou assim. Eu peço a Deus que me dê graça, porque eu sei que o meu galardão vem do Senhor. Sou dependente, necessitado, carente, preciso. A quem eu devo agradar, me submeter é a Deus. Estou preocupado em agradar o homem. Eu respeito, honro, mas bajular não. Quer ir? Quer deixar de assistir? Não quer mais acompanhar? Não quer mais falar? Fique à vontade. Entendeu como é? Eu não sou bajulador de ninguém, não. Ah, você me agrada, mas vai ouvir a verdade. Não é porque você me agrada, que é conveniente comigo, que me concorda comigo, que é satisfatório comigo, que eu vou ocultar de você a verdade, não. Estou preocupado em agradar o homem, não. Pode ser minha mãe, meu pai, que eu não tenho mais. Estou preocupado em agradar a Deus, irmão. Estou preocupado em saber minha opinião, minha vida diante de Deus, não é diante dos homens, não. Diante dos homens eu sei que você é reprovado. Diante dos homens eu sei que você é caluniado. Diante dos homens eu sei que você é julgado. Mas a minha consciência está presa em Cristo. Porque é Ele que me justifica, é Ele que é o meu galardão, é Ele que é a minha força, é Ele que é a minha alegria, é Ele que é a minha esperança. Deu para entender? E eu tenho que me submeter à vontade dEle, ainda que eu aborreça o mundo inteiro. Aí essa pessoa chegou para mim e disse: mas eu não vou mais lhe acompanhar. Eu digo: amém. Agora, por que você não vai me acompanhar? Me dê só um detalhe para eu ficar entendendo aí o motivo. Aí ele disse: não, porque você, né, as suas pregações, você bate muito, você fala muito dos irmãos, das igrejas. Eu digo: pronto, essa é a visão geral que muitos têm, porque o diabo, ele distorce, ele tira o entendimento, ele faz as pessoas ver aquilo que não é para ela ver, porque o diabo não quer que você veja a verdade. Eu disse a ele: eu não ataco, eu não batalho contra irmão, contra a igreja, contra ninguém, não. O que eu prego é o evangelho. Eu prego a verdade. E essa verdade, ela não é só para quem é o católico, é para o espírita. Essa verdade não é para quem é de outra religião. Não, os evangélicos nós temos que ter comunhão com o outro. Não, a Bíblia não manda ter comunhão com nenhum adepto de religião. A minha comunhão é com quem está na palavra, não é com quem é evangélico. Eu não estou aqui para defender religião evangélica. Eu não sou discípulo de religião, de grupo, de segmento evangélico, de igreja. Eu disse a ele: eu não prego contra os irmãos. Eu prego contra o erro que os irmãos vivem. Eu prego contra o erro que é ensinado dentro dessas igrejas. Eu prego contra aquilo que deturpa e banaliza a verdade do evangelho. Eu prego contra toda a doutrina anátema, todo o evangelho maldito que o povo tem vivido dentro desses meios evangélicos, dessas religiões de igrejas, ou seja lá qual for o local que estão. Porque eu não fui chamado para agradar grupo religioso. Eu fui chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele disse a mim: não, mas o senhor combate contra os irmãos, prega contra os irmãos. Eu disse: não. Então, olha, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitos irmãos também que dizem assim, sabe? É porque eles não deixam a mente deles ser esclarecida.
Eles querem viver na comodidade, na conformidade, no satisfatório. Nós somos evangélicos. Viva a sua aí, a sua fé, eu vivo a minha. A gente se reúne, faça a sua festa lá na igreja, eu faço a minha aqui. Eu convido você, você vem para cá. Você me convida, eu vou para lá. E assim a gente vive no meio evangélico. Que nós somos o povo de Deus. Quem disse isso? Quem disse isso? Eu disse para aquele cidadão que veio me questionar sobre isso. E veio me dizendo que não ia assistir mais meus vídeos, que não ia mais me acompanhar, e fica à vontade, não estou preocupado em seguidor não. Eu não estou pregando o evangelho para ter seguidor não. E eu disse a ele, olha meu amigo, porque você não sabe, irmão, você não conhece, você não lê Bíblia, você não tem entendimento, você vive dentro de uma fantasia que você aprendeu dentro da religião. O próprio Jesus, ele confrontava os judeus que eram seus irmãos, que era um povo da fé, que era um povo que vivia uma fé em Deus. O próprio Jesus veio contrariando todo o conceito de entendimento de Deus dos judeus. É porque o povo não está com a sua mente voltada na instrução da palavra. Eles estão com a sua mente presa no ensino dos homens, nos preceitos, nos conceitos, no que os homens ensinam que é de Deus, para eles viverem presos, escravizados, servindo, cego, uma fé cega, sem a luz de Deus. Dentro desses ensinos, muitos ensinos, onde o povo está mergulhado nesse anátema, porque não entendem, tudo para eles não tem que viver a conformidade, nós temos que estar bem um com o outro, nós não podemos criticar a fé de ninguém, nós não podemos desfazer da fé de ninguém, não é desfazer não, meu irmão, pregar a verdade não é desfazer da fé, pregar a verdade não é lutar contra irmãos. Pregar a verdade não é falar de igreja. Pregar a verdade não é falar de pastor. Pregar a verdade é corrigir, repreender para o bem de tal pessoa que precisa ser corrigido, que está andando no erro, que está andando na mentira, que está andando no anátema, que já apostatou da fé, está morto com o nome de que vive, bem longe de Deus, pensando que está perto, em maldição, pensando que está recebendo bênção, indo para juízo pensando que está indo para o céu. Eu disse a ele, eu não combato contra nenhum irmão, nenhuma igreja. Eu combato contra o erro, contra a mentira, contra o reino das trevas. Porque a mensagem que eu levo é luz. A mensagem que eu levo é verdade. A mensagem que eu levo, ela constrange o homem que está na mentira. Eu não prego aqui o que eu acho não, irmão. O próprio Jesus constrangeu. O próprio Jesus, a pregação dele foi de encontro aos judeus, ao grupo religioso judaico. O próprio Jesus, ele vai dizer lá em João 7,7, o mundo se aborrece comigo. Por quê? Por quê? Porque eu testifico que as suas obras são mais. Como era que Jesus condenava as obras do mundo? Através da pregação da verdade do Evangelho. Jesus condenava com a pregação da verdade, que não era ele, era a palavra que ele pregava. A verdade que nós pregamos, a verdade de Deus, condena todo o ensino, conceito, doutrina que o mundo vive dentro das suas religiões, igreja, seja lá qual for, evangélica, católica, espírita, qual for a religião. A verdade do Evangelho vai de encontro a tudo isso que o povo aprende e é ensinado dentro das igrejas. E quando eu prego essa verdade, eu vou contrariar. Foi o que Jesus disse. O mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são mais. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 12, 44, 48. Dá uma lidinha aí. João capítulo 12, versículo 44 ao 48. Jesus vai dizer assim: se alguém ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo. Porque já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Estou preocupado de quem crê ou não crê na palavra que eu prego. O que vai ser usado como critério, mérito, princípio para julgar a humanidade é essa palavra. E esta palavra de Deus, a palavra de Cristo, é a que eu prego, irmão. Eu não estou aqui para combater, nem para falar, nem para desfazer, nem para guerrear contra a igreja, contra o irmão, contra o pastor. Estou aqui para pregar a verdade. Agora, quem está dentro da formalidade religiosa não vai aceitar a verdade. Vai combater, vai perseguir, vai resistir, vai endurecer o coração. Não vai crer na verdade porque estão dentro de uma mentira com o nome de verdade. Aonde estão com a sua mente cauterizada. E aí vai ser opositores da verdade. É o que Jesus disse. Filhos do inferno 2 vezes mais, porque agora vão se levantar contra e perseguir os que pregam a verdade e não aceitam a verdade. Por isso já estão condenados pelas suas atitudes de negar a verdade.
Essa é a condenação que o mundo vai receber, porque não aceitou o amor da verdade para se salvar. Dá uma lidinha lá. Dá uma lidinha lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo... Dá uma lidinha lá, o versículo 10 em diante. A causa porque vão ser condenados, porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. Meu irmão, então, eu respondi para aquele cidadão que me questionou, dizendo que, olha, eu não vou mais assistir seus vídeos, eu não estou preocupado, irmão. Eu não estou aqui abrindo canal para ter like, para ter visualização. Eu estou aqui aproveitando a oportunidade para deixar a mensagem no ar. Aonde cair, qual é a terra que cair e frutificar, vai ter vida. Porque a palavra tem que ser pregada, é como se fosse um semeador que sai lançando a semente na terra. Nem toda a terra vai receber essa semente. Tem terra que vai desprezar, essa semente não vai frutificar, essa semente não vai ser aceita por ele. Isso fala de pessoas. Jesus explica isso na parábola do semeador. E quem é o ser espiritual que trabalha para que essa semente não vingue no coração do homem? Para que essa palavra não seja esclarecedora do homem. Para que o homem não receba essa palavra. Quem é o ser espiritual que trabalha para que essa semente não vingue? Quem é? O diabo. Que é um ser real, é uma criatura espiritual. Que é o príncipe das potestades das trevas. Que trabalha para contrariar oposição, anticristo, contra a verdade de Deus, levando os homens para a mentira. Foi Jesus quem disse isso. Por que você não lê Bíblia? Por que você não examina a Bíblia? Porque você é um religioso, você é um adepto, é um prosélito, é um seguidor de conceitos de homens que diz que é o caminho de Deus. Você está no caminho anátema. Acorde, desperte. E Cristo te esclarecerá. Jesus vai dizer lá em Lucas 8:12. Que o diabo é aquele que tira a palavra do coração do homem, para o homem não crer na palavra, para que não se salve. Porque salvação não é estar dentro de igreja, salvação não é viver vida religiosa, salvação não é devotar sua vida à escravidão e a obrigações religiosas. Salvação é crer na palavra e praticar a palavra, andar por ela. E esse é o trabalho do diabo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja, de fazer ninguém deixar de ir para a igreja, porque nas igrejas o povo está lá perdido. O diabo está preocupado em tirar a palavra do entendimento do homem, porque salvação é por conhecer a verdade, e a verdade que liberta é Jesus, e o povo está deixando de aprender de Cristo dentro desses locais, porque o diabo já tirou a palavra do meio desse povo. O que esse povo está vivendo é muito movimento vã, misticismo, paganismo, é muito vento de doutrina, é muita coisa anátema, fábula, fantasia, dentro desses ajuntamentos chamados igreja, porque a palavra já foi tirada há muito tempo. É isso que o diabo trabalha, não é para tirar ninguém de igreja, é para tirar a palavra do entendimento do homem, do coração do homem, da busca do homem, é para que o homem não se interesse, despreze, banalize a palavra de Deus. É isso que o diabo faz. Foi Jesus quem disse. Lucas 8:12, dá uma lidinha, irmão. Vai aprender das escrituras. Jesus vai dizendo que o semeador é aquele que lança semente em várias terras. Uma deu fruto, outra sufocou, outra não foi aceita. E no final, no versículo 12 do capítulo 8 de Lucas, Jesus vai dizer: e depois que a semente é lançada, vem o diabo e tira-lhe do coração. É daqui, viu? Coração não é o bolo de carne que bombeia o sangue, não. O coração fala do entendimento, da mente. Onde está toda a razão do homem, entendimento e conhecimento. O psique. Então, o homem, quando ele ouve a palavra, o diabo trabalha para distorcer. É por isso que tem tanta gente aí com a mente distorcida da verdade do evangelho. Tem gente que acredita que Jesus já veio, que não tem juízo, que a alma não existe depois da morte, que acaba tudo, que não vai ter juízo eterno, não vai ter condenação. Isso é o diabo, viu? É o diabo que trabalha nessas mentes cegas, manipuladas, obscurecidas, sem o conhecimento da verdade. É o diabo que trabalha para cegar e tirar você da palavra, para que você não se salve crendo na palavra. E não é a palavra de qualquer homem, não. É a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Então eu prego a palavra, irmão. Não estou preocupado em ganhar popularidade, não.
Eu não quero chegar numa igreja e ver o pessoal, glória a Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eu quero que o pessoal fique constrangido, porque eu vou corrigir, vou repreender, vou instruir com a verdade. O meu compromisso não é ir para a igreja pregar uma mensagem que agrada a multidão. O meu compromisso não é estar pregando o que massageia o ego do homem. O meu compromisso é levar a advertência, é convidar esse povo ao arrependimento, é convidar esse povo a dar ouvido à palavra de Deus para que viva, é convidar esse povo a se converter a Cristo, é convidar esse povo a sair desses ventos de doutrina, dessas doutrinas de demônios, desse evangelho anátema, desta vida vã em reunião dentro de locais dizendo que está adorando a Deus em vão. É uma adoração em vão porque Deus não está ali, Deus está do lado de fora desse grupo que não tem compromisso com a palavra, porque o lugar que faz Deus estar presente não é um ambiente igreja. O lugar que faz Deus estar presente é a nossa vida quando se converte a Jesus e passa a andar submisso à sua palavra. Aí Deus faz de nós templo e morada do Espírito Santo. Deus não vai estar dentro de igreja, local geográfico de culto, não. Deus está em nós. Quando nos arrependemos, a condição é para Deus habitar em nós e sermos nós casa e templo e morada de Deus. Temos que se converter, se arrepender e colocar a nossa vida na submissão, na obediência, na prática. Não é de igreja, religião, é da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Deu para aprender, irmão? Meu compromisso é esse. Estou preocupado em ganhar popularidade, não. Pode deixar de seguir, pode não assistir mais os meus vídeos. Eu não estou buscando recompensa de vocês, eu não estou buscando lucro de vocês, eu não estou buscando causa de ganho através de vocês. O meu lucro, o meu ganho, minha causa de ganho, eu já tenho, meu galardão, o Senhor já me deu, meu irmão. Quem crê, creia, quem deixar de crer, que deixe. Estou preocupado, não. Eu não fui chamado para convencer ninguém, eu fui chamado para pregar a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nem o Espírito Santo converte ninguém. O Espírito Santo convence para você entender. Mas quem tem que se converter é você que ouve. Se converter à verdade. Porque tem muita gente aí se convertendo às suas doutrinas de homem, às suas igrejas, às suas instituições, às suas seitas, aos seus discípulos, aos seus líderes, aliás, aos seus seguidores, que diz que é de Deus. Estão vivendo dentro dessa melancolia, desses sermões de fábulas, de fantasia, de em nome de Deus. Estão seguindo seus discípulos, seus pastores, seus profetas, seus não sei o quê. Eu sou discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Eu pratico, eu ouço, eu sigo, eu sou moldado, eu vivo minha vida de fé, de devoção e prática é a palavra. Busco, porque não é fácil. Mas todo aquele que está em Cristo supera as dificuldades e se mantém resistindo o pecado. Só pode resistir o pecado quem é liberto. Só pode resistir o diabo quem está em Cristo. Só pode vencer as lutas e as tribulações desta vida e no final de tudo prevalecer quem está em Cristo. Não é quem está em nenhum outro lugar. Então é isso, gente. Os apóstolos tiveram muito confronto com os irmãos. A guerra de conceitos doutrinários não era com os ímpios, presta atenção nisso. Aí hoje a gente vê uma igreja conveniente uma com a outra, né? Esses grupos de religiosos que vivem, né, dentro das suas igrejas, a igreja A, a igreja B, cada um concordando com o outro, dentro da comunhão com o outro, dentro da satisfação com o outro. Ninguém incomoda ninguém. Não tem ninguém que proteste contra os erros doutrinários dentro desses locais chamados igreja. Não tem ninguém que proteste, porque todos estão calados, submissos na conveniência, no satisfatório, no bem-estar. Eu quero viver a minha social, eu quero cumprir minha formalidade religiosa, eu quero viver minhas 2 horas de culto, eu quero estar bem com o grupo, eu não. Eu quero estar bem com Deus, eu quero estar na verdade, eu quero verdadeiramente ser prudente para não me desviar da doutrina de Cristo. E essas igrejas, cada uma conveniente com a outra. Não, é uma festa aqui, convida essa. Essa vem, convida essa. Ninguém pode constranger ninguém. Tudo tem que ser glória e aleluia. Não tem ninguém que possa dizer ao contrário. Tem que ser amém. Tem que ser glória, tem que ser aleluia. É a festa A da igreja B. A igreja C vem para a festa da igreja B. A igreja B vai para a festa da igreja A. E assim vivem este mundo falso de Deus. Esta fantasia dentro dessa bolha
perdida de Deus, porque estão longe de Deus, dentro dessas satisfações enganosas, vivendo aquilo que lhes satisfaz, que é conveniente, que é satisfatório dentro das suas congregações, dos seus ajuntamentos. Não tem ninguém que proteste, não tem ninguém que se levante contrário àquela banalização que vivem dentro dessas igrejas, às práticas vãs, todo mundo conveniente. Aí quando se levanta uma pessoa para pregar a verdade, aí todo mundo diz, olha, prega contra a igreja, é um rebelde, olha, é um anticristo, é um opositor. Meu amigo, o próprio Jesus, quando veio, o povo judeu estava dentro da sua conformidade. Escute isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio lá em Israel, Jesus veio ali, ele veio naquela nação, que era aquele povo, que era e é o povo da promessa de Deus, que ele fez, né, dentro de um propósito particular com o povo de Israel, que ainda vai acontecer. Quando Jesus veio, lá em Israel, as pessoas estavam tudo satisfeitas uma com a outra. Era muito grupo religioso. Cada um tinha sua divergência, mas cada um vivia na sua conformidade. Cada um vivia dentro da sua conveniência. Ninguém incomodava ninguém. Não, o importante é a gente viver a nossa fé e cada um vive a sua. E o povo estava vivendo assim. Aí vem Jesus com uma mensagem, com um ensino, com uma doutrina que vai contrariar todos os conceitos doutrinários das religiões da época, que vai desconstruir toda a estrutura de fé, de vida com Deus que o povo vivia. A mensagem de Jesus, ela vai de encontro a tudo que o povo vivia em nome de Deus. Aí Jesus vem trazendo conhecimento para o povo da verdade, para o povo crer em Deus, conhecer a verdade de Deus, conhecer como é servir a Deus, conhecer como é estar em Deus, conhecer como é estar na bênção de Deus. Jesus agora vem trazendo e mostrando. Ele não mostra nenhuma religião. Não era a religião farisaica. Não era a religião dos saduceus. Não era a religião dos escribas. Não era a religião do grupo dos essênios. Não era do grupo dos arianistas. Não era do grupo que tinha muitos grupos religiosos na época de Jesus. Nenhuma dessas religiões era verdade. Nenhuma dessas religiões levava o povo o caminho que chegara a Deus. Nenhuma dessas religiões fazia o povo alcançar a bênção e a vida eterna com Deus. Nenhuma dessas religiões levava o povo a alcançar a salvação, perdão de pecado para ser aceito por Deus. Mas o povo acreditava que dentro dessas religiões eles iam ter esta vida com Deus, iam alcançar as bênçãos e a promessa de Deus. E agora a mensagem de Jesus vai contrariar todo esse ensino. A mensagem que eu prego é a mesma. A mensagem que eu prego é a de Jesus. Contraria todos os ensinos, seja da igreja evangélica, da igreja católica, do espiritismo, do budismo, muçulmanismo, seja do mormonismo, do tantonismo, de qualquer religião. A mensagem do evangelho vai contrariar. A mensagem, a verdade que tem que ser levada ao mundo, a pregação do evangelho não vai se comunicar com nenhum conceito doutrinário, seja da igreja evangélica ou qualquer outra igreja. A mensagem do evangelho é a luz de Deus que vai expondo a mentira que é as trevas e vai colocando por terra todo o ensino, todo o conceito, todo o mundo de Deus que o povo vive dentro da mentira, porque a mensagem do evangelho esclarece. É o poder de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça, venha a ser esclarecido, iluminado, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. A luz do evangelho. O evangelho é uma luz que esclarece, que nos mostra a verdade. E o povo precisa ser advertido, ser instruído, ser informado com essa luz. É a mensagem do evangelho de Cristo. Não é essa mensagem desse evangelho anátema que o povo vive nas trevas, dentro dos seus rituais pagãos, dentro de igreja, desses movimentos vãs, desses ventos de doutrina, dessas mentiras em nome de Deus. Isso é treva. A mensagem do evangelho é luz que ilumina a mente dos que estão obscurecidos pelo engano de Satanás, nas trevas. E eu prego isso, irmão, por isso que incomoda. Incomoda a igreja evangélica, incomoda a igreja católica, incomoda a budista, testemunho de Jeová, mormon, incomoda os homens que vivem na mentira, porque eu prego a verdade. Incomoda quem está na mentira, quem não está na luz.
O próprio Jesus fez isso quando ele veio com essa mensagem. Você acha que os religiosos de Jerusalém, os judeus religiosos, os líderes das religiões, os principais, os escribas, os sacerdotes, vocês acham que eles perseguiram Jesus? Por quê? Os maiores opositores de Jesus eram os próprios religiosos de Israel, eram os próprios crentes de Israel, era o próprio povo que dizia que era de Deus. Esses foram os maiores opositores de Jesus. Paulo também sofreu muita perseguição. Não foi pelos ímpios, não. Foi pelos mentirosos que diziam que era judeu e não eram. Cristão, os cristãos que diziam que era convertido a Cristo, os mentirosos. A maior perseguição que Paulo sofreu foi com aqueles que diziam ser cristãos e não eram seguidores de Cristo. Não foi com os de fora, foi com os de dentro, que estavam disseminando conceitos, doutrinas mentirosas. E Paulo combateu fortemente com a doutrina de Cristo, desfazendo todo o ensino errado que era dado no meio do povo. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. Quando Paulo vai dizer assim, venha um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós. Paulo não está falando de ímpio não, de outras pessoas não. Paulo está falando daqueles que estão no meio, também com o nome de que é povo de Deus, ensinando erro, seja pastor, papa, padre, seja quem for. Não aceite, irmãos, porque o que nós devemos receber, aceitar, submeter-se e obedecer, não é a liderança de homem, é a liderança de Cristo, pela palavra dele, que os homens têm que pregar. E se os homens não pregar a doutrina de Cristo, não recebais, seja quem for esse homem. Paulo sofreu muita perseguição pelos crentes que não tinham a mente transformada, que queriam impor as suas regras para o povo servir a Deus. E Paulo combateu com a verdade do Evangelho. É o que eu faço, é o meu trabalho. Se você não gosta, não tenho o que fazer por você, eu só lamento. Eu só peço a Deus misericórdia pela sua alma. Mas aqui, eu não estou preocupado em agradar você. Eu não estou preocupado em ter like, eu não estou preocupado em ter visualização, em ter seguidores. Aqui, esse é o meu compromisso de levar a obra do reino de Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus e cumprir o ministério que Ele me deu, pregando a verdade dEle. Doa, agrade, seja satisfeito, quem for, gostando ou não, a verdade que vai te salvar é essa. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. E o meu compromisso é com a verdade. Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é com a verdade. Eu posso ir para a igreja católica, eu posso ir para uma igreja evangélica, eu posso ir para o Testemunho de Jeová, para o Salão do Reino, eu posso ir para o Templo dos Mormons, eu posso ir para um templo budista, xiita, eu posso e eu vou. Mas eu vou para pregar a verdade do Evangelho de Cristo, para levar a luz para esse povo que está nas trevas, para levar salvação para esse povo que está perdido, para levar a esperança para esse povo que está indo para o juízo eterno. Esse é o meu compromisso. Não é pregar para agradar aquele grupo, não. Você vai pregar aqui, olha, traga uma pregação que agrade esse grupo. Uma vez eu fui pregar numa igreja evangélica e o tal, não é, dirigente chegou para mim e disse assim: prega aí, agrada esse povo, faz esse povo dar glória, faz esse povo pular e marchar, mete fogo na igreja. Eu disse, não, eu não fui chamado para isso não. Eu não sou atração de púlpito, eu não sou entretenimento, eu não levo entretenimento para as pessoas não. Eu não fui chamado para agradar a igreja, fazer a igreja pular, deitar e marchar. Eu fui chamado para pregar a verdade. O que eu vou fazer aqui é pregar a verdade para esse povo. Eu vou levar a luz de Deus que vai abrir o entendimento desse povo. E eu não quero esse povo pulando, gritando, nem marchando, não. Eu quero esse povo sentado, mas atento ao ouvido que oferecer sacrifício de tolo. O povo diante da palavra de Deus tem que estar reverente, sentado, calado, tendo a mente com atenção para ouvir o que está sendo dito e analisar, receber o ensino. Não é para estar gritando, entrando no delírio, embriagando-se, perdendo a noção, a razão, sem sentido, gritando para lá, gritando para cá, dando glória e aleluia, sem entender para quê? Não, eu não sou desses pregadores aí, animador de palco não, eu sou pregador do Evangelho, irmão. Eu sou ministro do reino de Deus, não sou ministro de reino de igreja para agradar o homem não. Então eu disse, meu irmão, a pregação que eu vou trazer é o ensino, pregar é isso.
Pregar não é criar movimento, não é fazer show, não é trazer atração para o povo lá na igreja. Pregar é ensino, pregar é levar a informação, pregar é instruir o povo, pregar é fazer com que o povo entenda com razão, com entendimento, com sobriedade, lucidez e não embriagado. Pregar é levar o povo ao conhecimento. Isso é pregar. E esse é o meu compromisso, amém? Se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, seja qual for ela, católica, espírita, evangélica, eu vou. Quer uma palestra? Eu vou dar. Eu tenho dado palestras. Eu tenho recebido convites para ministrar a palavra. Eu tenho ido. Mas você vai ser abençoado. Não é com profecia de revelação, porque Deus mandou, não. Você vai ser abençoado com o conhecimento da palavra de Deus que eu vou levar para você. Eu vou informar a você, eu vou instruir você. Eu vou dar uma doutrina a você que você vai ser informado, iluminado, esclarecido, com a verdade que liberta. Aí você vai ser abençoado, aí você vai receber de Deus, aí você vai sair cheio do conhecimento e da graça de Deus. Quando você for ensinado, informado, instruído, doutrinado, orientado com a palavra de Deus, pregar o evangelho é isso, irmão. Não é ir fazer show pirotécnico de poder sobrenatural dentro de igreja, não. Pregar o evangelho não é fazer a igreja pular, gritar, correr, marchar e ficar dando glória e aleluia sem sentido, sem razão, perdendo a noção, não. Pregar o evangelho é fazer a plateia ficar calada, com atenção, vai constranger, não vai ser bom de ouvir, vai contrariar, vai. Mas a congregação tem que estar calada, ouvindo. Isso é culto a Deus. Quando eu me disponho a ouvir de Deus, a aprender de Deus. Isso é culto, onde a igreja tem que estar rendida ali ao Senhor para receber seu ensinamento, sua instrução, que é pela palavra. Então, eu prego nessa finalidade. Não quero igreja gritando, correndo, pessoal doido, perdendo sentido, tudo embriagado, manifestado. É uma manifestação que não é do Espírito de Deus. Tem muita gente dentro de igreja manifestado, mas não é o Espírito Santo. É outro Espírito. Porque o Espírito Santo não toma ninguém para estar correndo dentro de igreja. O Espírito Santo não faz ninguém perder a razão, o sentido e a noção. O Espírito Santo, ele que nos dá consciência, capacidade de entender a palavra. Ele quer que a gente esteja lúcido, sóbrio, embriagado. Não é com esse movimento de emoção. É com o Espírito de Deus, cheio da graça dele para receber o conhecimento. Então, meu irmão, aqui você aprende a verdade. Aqui tem a verdadeira instrução da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Aqui você é corrigido, instruído, repreendido, ensinado com a doutrina de Cristo. Se você não gosta, fique à vontade. Tem muitos outros pregadores aí, pregando o que você gosta, o que vai massagear o seu ego, o que vai ser satisfatório a você, o que vai levar você a continuar vivendo na mentira. Porque aqui, se você quer ouvir a verdade, então aqui é o lugar certo, amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar, instruir, ensinar, orientar, corrigir, repreender com a verdade que liberta. Para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra de uma vida com Deus. Firmado nele, amém? Então, tchau.